Caro estudante, seja bem-vindo para mais uma aula da disciplina de pré-cálculo. E nessa aula nós falaremos de mudança de base de um logaritmo. A mudança de base, ela é útil quando nós sabemos calcular o logaritmo em uma outra base diferente daquela base que está no logaritmo em que nós nos deparamos, certo? Vamos lá. A fórmula de mudança de base, ela é basicamente essa. Logaritmo de b na base a, digamos que eu queira calcular o logaritmo de b, esse logaritmo está na base a, mas se esse logaritmo de b estivesse na base c, eu saberia calcular. Então, você pode, olha só, no lugar de logaritmo de b na base a, você pode colocar o logaritmo de b na base c. Só que daí, em compensação, você vai ter que dividir pelo logaritmo de a, que é a sua base antiga, pela base C, que é a base atual que você está considerando, certo? Então, essa é a fórmula de mudança de base e nós podemos ver aqui alguns exemplos. Veja, este primeiro, log de 5 na base 3, convertido na base 2, nós pegamos o 5 que está aqui e calculamos o log dele na base 2, e pegamos o 3, que é a base antiga, e calculamos o log dele também na base 2, certo? E assim também acontece no segundo exemplo. Veja, log de 7 na base 2 é convertido agora na base 10. Então, você pega o 7, calcula o log dele na base 10, pega o 2, que é a sua antiga base, e calcula o log dele na base 10. E lembrando que um logaritmo em base 10, você não precisa escrever a base. Então, aqui, log de 7 na base 10 poderia ser escrito simplesmente como log de 7. E o log de 2 na base 10 poderia ser escrito simplesmente como log de 2, certo? Bom, este terceiro exemplo, log de 3 na base 100, convertido para a base 10. Então, log de 3 na base 100 fica log de 3 na base 10 e o log de 100 também na base 10, certo? Você calcula o log do seu logaritmando na nova base e calcula o log da sua base antiga também na nova base, certo? E aí, por que que aqui apareceu-se o número 2? Porque log de 100 na base 10 é igual a 2. Mas por quê? Ora, porque 10 ao quadrado resulta em 100, certo? Então, log de 100 na base 10 é igual a 2. Muito bem. E este 2 aqui, que está dividindo, você pode escrevê-lo como forma de fração, dessa forma. Ao invés desse logaritmo ficar dividido por 2, você pode pegar meio e multiplicar pelo logaritmo em questão, certo? Muito bem. Bom, vamos ver agora um exercício um pouco mais elaborado, onde é preciso nós utilizarmos a fórmula de mudança de base para a gente chegar em uma resposta adequada. Veja, sabendo que log de 3 na base 30 é igual a A, e log de 5 na base 30 é igual a B, ele pede para nós calcularmos log de 2 na base 10. Veja, então, temos aqui o log de 2 na base 10, e a ideia é a seguinte: os logaritmos que o exercício nos deu estão todos na base 30. Este primeiro logaritmo aqui está na base 30 e este segundo também está na base 30. Então, vamos converter o logaritmo aí que nós precisamos calcular em base 30 para nós usarmos as informações que ele nos deu no enunciado. Então, vamos escrever aqui, ó, log de 2 na base 10, vamos converter em base 30. Então, fica log de 2 na base 30 dividido por log de 10 na base 30, certo? Muito bem. Agora, por um outro lado, nós temos que fazer aparecer log de
3 na base 30 e log de 5 na base 30. O log de 2 na base 30 e o log de 10 na base 30, que são os que nós temos, nós precisamos manipulá-los a fim de que apareçam esse log de 3 na base 30 e o log de 5 na base 30, que são as informações que nós temos para usar. Então, veja, aqui embaixo, vamos começar com esse aqui. No lugar de log de 10 na base 30, vamos colocar assim, ó, vamos colocar log, aqui na base 30, e no lugar de 10, vamos colocar log de 30 dividido por 3, certo? Primeiro, porque 30 dividido por 3 é 10, então nós não estamos alterando nada, e acabou de acontecer o seguinte, apareceu ali o 3 dividindo, o 30, que já é próximo do log de 3 na base 30 que nós temos. E em cima, log de 2 na base 30, vamos colocar assim, vamos colocar log de 30 dividido por 15, certo? Na expectativa de nós fazermos aparecer aí o log de 3 e o log de 5, certo? Muito bem. Agora, veja que ambos esses logs estão na base 30, certo? Agora, veja que o log de 30 sobre 15, que está aqui, nós podemos usar a propriedade da divisão. Lembra-se que quando você está calculando um logaritmo e você tem uma divisão, você pode calcular o logaritmo do primeiro termo menos o logaritmo do segundo termo em ambas as bases. E aqui embaixo é a mesma coisa, podemos calcular o logaritmo do primeiro termo menos o logaritmo do segundo termo, sempre repetindo a mesma base, certo? Agora vamos lembrar da propriedade que é o seguinte, log de um número x na mesma base x é igual a 1, certo? Independente de qual número for. Então, esse log de 30 na base 30, que nós temos aqui em cima, e que nós temos aqui embaixo também, veja, é igual a 1, ambos eles. Então, continuando aqui a conta, aqui abaixo, nós temos o seguinte, nós temos que isso é 1 em cima, 1 embaixo, menos, agora veja, log de 15 é a mesma coisa que log de 3 vezes 5. O 15 pode ser escrito como 3 vezes 5. E aqui embaixo, mais um detalhe, log de 3 na base 30. Essa informação nós temos aqui no enunciado. Olha só, log de 3 na base 30 é igual ao número A. Então, aqui nós vamos colocar o número A, que foi o que ele nos deu no enunciado. Ele preferiu dar um número genérico, ao invés de dar o valor exato. Então, vamos usar o valor genérico que ele nos deu. Continuando aqui, só falta nós decifrarmos esse logaritmo. Veja, esse logaritmo é um produto que nós temos ali. Então, vai ficar assim. Vai ficar log de 3 na base 30 mais log de 5 na base 30. Afinal, é assim que nós calculamos o logaritmo de um produto. Nós somamos os logaritmos. E aí sim, logaritmo de 3 na base 30, segundo o enunciado, é o número A. E logaritmo de 5 na base 30, segundo o enunciado, é o número B. Então, fica 1 menos A mais B sobre 1 menos A. Fazendo o jogo de sinal agora, nós temos então que a resposta final é 1 menos A menos B sobre 1 menos A. E essa é a resposta. Esse logaritmo de 2 na base 10 é igual a essa expressão 1 menos A menos B dividido por 1 menos A, segundo as informações que ele nos deu no enunciado, certo? Então, assim que nós procedemos para usar a fórmula de mudança de bases, a fim de resolver aí alguns logaritmos, encerramos então mais uma aula, bons estudos, e a gente se vê numa próxima.